Apocalipse, capítulo 1, nós temos aí como início o título, o autor e também o assunto do livro sendo apresentado nesses 3 versículos, versículos 1 até o versículo 3. Então, o versículo 1 vai trazer a seguinte informação para nós: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Amados, quando vamos ler o livro do Apocalipse, lembrando os irmãos que é necessário que a gente tenha noção, tenha em mente qual que é a linha de interpretação que estaremos usando para poder ler este livro, tá? Porque, como eu comentei algumas vezes com vocês, há pelo menos aí 3 principais linhas, para 3 a 4 principais linhas de interpretações sobre o livro do Apocalipse. Então nós temos aí a preterista, futurista, historicista e a idealista. Cada uma delas apresenta uma perspectiva do livro, tá? Então, um preterista, entendendo que o livro do Apocalipse já aconteceu no passado, na época da igreja primitiva, ele vai fazer uma leitura considerando tudo que está escrito no livro como já realizado, como já acontecido. Você vai ler a Bíblia com a interpretação futurista, algumas partes você vai entender que se cumpriram, no caso da, das 7 igrejas do Apocalipse, né? É claro que alguns vão entender que essas igrejas viveram, existiram no passado, e as pessoas costumam trazer estas igrejas, os acontecimentos do passado, para os dias atuais, dizendo que cada igreja representa um período da história do povo de Deus, tá? Então, a igreja de Éfeso, com o seu contexto, ela foi num determinado período, tá? E aí tem uma dúvida se hoje estaríamos vivendo, segundo esta visão, ou a igreja de Laodiceia, e assim então trazendo as suas aplicações. Esta interpretação, ela tem as suas dificuldades, porque quando você vai à busca dos textos bíblicos paralelos para dar confirmação para essa interpretação, aí ela encontra dificuldades. Quem for ler o livro com a ideia, com a, com a interpretação do idealismo, que apresenta ali, que fala do Apocalipse como apresentando uma ideia para os seus leitores. Então ele vai ter uma outra interpretação. E por fim, historicista, ele entende que as coisas que estão reveladas, que foram reveladas aqui no livro do Apocalipse, ele tem um aspecto progressivo. Então, com o passar do tempo, tudo que está registrado aqui vai acontecendo e vai se cumprindo conforme a palavra do Senhor, tá bom? Então eu vou estar, claro, né, apresentando aqui a nossa leitura, seguindo a visão reformada e procurando entender que algumas coisas do livro do Apocalipse aconteceram no passado e algumas coisas estão em andamento, estão acontecendo hoje. E esta é a nossa interpretação então. Aqui na primeira parte deste versículo, a revelação de Jesus Cristo. O termo Apocalipse tem a sua origem na palavra grega apocalipsis, que significa um desvelamento ou uma revelação. Então, tecnicamente, como título, o termo se refere a apenas um livro de todo o cânon das Escrituras. E os termos servos não indica escravos, mas o povo de Deus que obedientemente cumpre a vontade do Senhor. Nós vemos no texto, então, esta expressão, né, servo do Senhor, a gente pode acompanhar lá nos versículos. Lá depois, lá no começo do primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, tá? Então, quem são aqui esses servos?
o povo de Deus. O povo de Deus que, com obediência, com temor, cumpre a sua vontade, conforme as referências aqui citadas. O termo contém uma única mensagem, enquanto em duas outras passagens ele contém uma mensagem dupla. Seus servos, os profetas, que é um título comum no Antigo Testamento. Tá? No versículo 3, nós temos aqui algumas informações importantes. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nesta introdução, irmãos, nós temos pelo menos três coisas importantes que nós devemos considerar aqui. Bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas nela escrita. Irmãos, nós guardamos aquilo que compreendemos, correto? Nós guardamos aquilo que nós lemos, estudamos, refletimos, aí sim a gente tem um entendimento, tem uma interpretação, então a gente consegue guardar e compreender tudo aquilo que está sendo estudado. Com referência ao livro, nós entendemos a importância de ler ele, compreendendo tudo aquilo que está escrito. Ainda que numa linguagem simbólica, ainda que o livro apresente ali figuras de linguagens, nós vemos números, diversas passagens aqui, diversos textos falando de números, e isto não deve ser motivo para que a gente não leia este livro, mas sim que a gente estude ele com um pouquinho mais de atenção, e o que chama a atenção é a informação que está escrita aqui neste texto, pois o tempo está próximo. Já no início, nós vemos aqui o caráter da revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Então ele traz uma exortação, a importância da leitura deste livro, e ele já traz a informação que diz respeito sobre a sua volta. Tá? Então o livro vai trazer para nós um cuidado pastoral com a vida dos crentes, para que eles tenham então o cuidado devido quanto às suas vidas espirituais. As bênçãos do Senhor recaem tanto sobre a pessoa que lê as palavras do Apocalipse em voz alta no culto local, como também sobre os ouvintes que dão atenção às palavras em reverência e obediência. Nas antigas sinagogas, a lei e os profetas eram lidos nos dias de sábado. E nas igrejas, os evangelhos e as epístolas foram acrescentadas à leitura das Escrituras. Então, os verbos ler e ouvir estão no presente, uma informação importante que nós temos aqui, para indicar que não se trata apenas de um exercício único, mas um exercício religioso a ser repetido regularmente. A orientação que nós encontramos nestes versículos é de que a leitura, o estudo na palavra do Senhor, neste livro, ela deve ser contínua. Não pode ser lida uma vez e deixada e não verificada, porque o livro ele está apresentando para nós, está trazendo para o leitor informações riquíssimas no que diz respeito aos últimos dias, aos últimos acontecimentos. Então, Cristo inspira, então, pela sua palavra, os crentes para que estudem este livro e as profecias e tudo aquilo que está relacionado com a sua volta. Então, o propósito do exercício é a adoração a Deus e o fortalecimento dos crentes na fé. O livro afirma repetidamente que o seu conteúdo se refere ao tempo presente, e esta aqui já é uma informação importante. Os irmãos se recordam de todas as vezes que eu comento com vocês que em diversos versículos, segundo a gramática grega, ele se encontra no presente, trazendo que informação? Que aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está escrito, registrado, ele está em andamento, é algo contínuo, que nós devemos observar e também ter todo o cuidado. Ele informa seus leitores que a sua mensagem pode ser aplicada ao tempo em que eles vivem, que vai mostrar o quê? O conflito entre Deus e Satanás,
Cristo e o anticristo, o Espírito Santo e os falsos profetas. A igreja e a imoralidade está ocorrendo no tempo em que eles estão vivendo. Então vamos lá. O apóstolo João disse que muitos anticristos já haviam se levantado. Então, desde o tempo da igreja primitiva, esses acontecimentos que estão registrados aqui no livro, né, esse conflito entre Deus e Satanás, não considerando Satanás alguém que pode opor-se a Deus, mas sim como, como um ser que sempre procura, de um certo modo, atrapalhar o crescimento do reino de Deus, procura se opor, é claro, Deus tendo o governo e seu domínio, ele procura prejudicar de alguma forma, mas no próprio livro nós teremos a informação que Satanás, ele não consegue vencer porque Cristo confirmou a vitória na cruz, e isso aqui é confirmado neste estudo, na leitura aqui do livro. Consequentemente, cada geração precisa se apropriar da mensagem do Apocalipse e aplicá-la. E cada geração de crentes deve esperar em ansiosa expectativa o retorno do Senhor. Quando olhamos lá para os dias da igreja primitiva, as pessoas da época já estavam aguardando o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo precisa trazer uma orientação para eles então, dizendo: olha, não será assim até que se manifeste o filho da perdição. Então o apóstolo traz algumas informações para que aquelas pessoas tivessem uma cautela no que diz respeito à volta do Senhor. Eles estavam aguardando com muitas expectativas, pensando que já seria naqueles dias. Mas isso não aconteceu. Ora, nós estamos aí há 2000 anos de história e desde aquele tempo até hoje, cada geração vive a sua realidade, cada geração enfrenta as lutas e tudo aquilo que vem surgir na sua trajetória de vida, tá? Versículos 4 e 8 do primeiro capítulo, olha o que o texto diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Irmãos, aqui, saindo agora do prólogo e indo para a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Então, os versículos 4 até o versículo 8 vai trazer para nós, apresentar algumas informações, e aqui nós vemos o apóstolo João trazendo algo importante para nós entendermos. Vamos lá, primeira coisa, ao identificar os destinatários, João mostra que o Apocalipse foi escrito em forma epistolária, isto é, a primeira parte do versículo 4 é equivalente a um endereçamento num envelope, isto é, traz ali uma característica como que entregando uma informação para alguém, tá? Levando uma mensagem, um recado para alguém. E qual é a mensagem? O que João apresenta, o que João registra? Versículo 4: e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João repete o termo 7 espíritos algumas vezes no livro do Apocalipse, mas não o explica. As interpretações da expressão 7 espíritos variam. Então, aqui vou apresentar para vocês algumas opiniões. Primeiro, alguns estudiosos afirmam que são 7 anjos, pois às vezes os espíritos são chamados de anjos, certo? Mas anjos são seres criados, subordinados a Deus, e no Apocalipse nunca são chamados de espírito. O termo 7 anjos ocorre com frequência. Então temos as informações aqui no capítulo 15, versículo 1, versículo 6 a 8, capítulo 16, versículo 1, capítulo 17, versículo 1 e depois capítulo 21, versículo 9. Na verdade, os anjos são servos de Deus que nunca podem desempenhar o papel da terceira pessoa da Trindade. Então, esta é uma opinião tentando explicar o que seria esses 7 espíritos. Uma segunda opinião: outros acreditam que os 7 espíritos são símbolos da majestade divina,
como seres poderosos mediante os quais Deus abençoa a sua igreja. Esses seres poderosos, porém, são inferiores a Deus e assim não podem completar a plenitude da Trindade expressada na salvação. Então, essas duas primeiras apresentações parecem ter as suas dificuldades. Então, a terceira, ela parece ser mais coerente. Olha aqui que ela apresenta. O Apocalipse fala do Espírito, mas nunca usa o nome Espírito Santo. Em vez disso, acreditamos que João emprega o simbolismo do número 7 e assim descreve o Espírito. Os 7 Espíritos são enviados a todas as nações do mundo para que, por meio do ensino fiel da palavra pela igreja, as pessoas por toda parte possam vir a conhecer a Deus e adorá-lo. Então, o número 7 traz o significado de a abundância do Espírito Santo em sua pessoa e na sua obra. O número 7, ele traz o que de informação? De totalidade. Tá? Então, é mais coerente entender esse livro de maneira simbólica, para que o texto possa fazer sentido. Tá certo? Irmãos, um detalhe que precisa ser observado ao ler o livro é sobre como interpretar ele, tá? Repetindo aqui, né? Algumas pessoas vão entender que grande parte do livro do Apocalipse deve ser interpretado de maneira literal, tá? E isso aqui precisa ter um certo cuidado, porque pode trazer algumas dificuldades em alguns textos, tá? Não é distorcer a interpretação quando consideramos a linguagem simbólica, a linguagem representativa que está apresentada aqui neste livro. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Esse é o primeiro anúncio do retorno de Jesus. Os irmãos vão se recordar que nos estudos anteriores, que a gente falou das sessões, cada sessão das 7, ela vai apresentar uma informação e depois uma após outra vai completando, vai acrescentando mais detalhes, né? Quando a gente vai lendo versículo por versículo, e uma vez que a gente entendeu essa estrutura, nós conseguimos compreender com mais facilidade aquilo que os versículos estão apresentando. Então aqui, nesta primeira parte, vemos Jesus Cristo falando entregando uma mensagem, a revelação para João, para que a igreja pudesse ser edificada diante das muitas dificuldades que ela estava enfrentando naquele período, naquela época. Então, esse primeiro anúncio de Jesus, que é enfatizado de modo mais pronunciado no último capítulo do livro, lá no capítulo 22. João não fala apenas a respeito do sofrimento e do triunfo de Jesus, seu sacerdócio e reinado, mas também sobre seu retorno iminente. João olha para o futuro e vê Jesus retornando nas nuvens do céu, como ele mesmo prometera. Então, para pensar um pouquinho. Os crentes da época sofrendo bastante, diversas perseguições, aquelas pessoas, irmãos, nós podemos entender perfeitamente que nesse tempo, nesse período, muitos discípulos de Jesus estavam presos, muitos já haviam sido mortos, uma perseguição terrível. O livro do Apocalipse, né, apresenta aí, segundo os estudiosos, duas sugestões para suas datas. Uma em torno ali de 64 a 68 antes de Jesus, no período do imperador Nero, mas a data mais aceita é do ano que ele foi escrito, no ano 90 a 95 depois de Cristo, nos dias do imperador Domiciano. Isto é, ambos os imperadores perseguiram a igreja e os crentes passavam por algumas lutas. E sabe o que é interessante? O começo do livro, ele traz esse caráter pastoral, porque antes de apresentar as revelações, Jesus prepara o leitor para isso. Então ele prepara de que maneira? Mostrando que ele tem domínio, mostrando que ele tem toda a autoridade, todo o controle de todas as coisas. A gente vai ver aqui no decorrer dos versículos que Cristo,
confirma que ele tem o controle de tudo, apesar das tribulações que os crentes enfrentaram naquela época. E é claro, irmãos, se as pessoas na época já estavam na expectativa da volta de Jesus, o que a geração atual pensa sobre isso? Tem crente que já nem aguarda com a mesma esperança. Eu compartilhei uma vez com vocês de um pastor que, ao ser questionado sobre a volta de Jesus, ele disse que nem acreditava mais. Falou: olha, faz tanto tempo, eu acho que isso daí é ilustrativo, mas eu acho que não é real. Olha a situação que chegamos, tá? Mas o que deve ser analisado, amados? Nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus ensinou no capítulo 24. A, a, o cumprimento das suas palavras. Tudo aquilo que ele disse. No Apocalipse, João vai confirmando conforme ele vai registrando tudo isso daqui e conforme o leitor vai acompanhando. Os zombadores dizem que a vinda de Jesus nas nuvens é irrealista, porque extensas áreas do mundo não estão sem nuvens de vez em quando. Mas João informa a todos que Jesus de fato volta assentado numa nuvem, está lá no capítulo 14, versículo 14 a 16, e que a sua vinda é repentina. Nuvens são os sinais visíveis com que Deus manifesta a sua majestade, e nuvens envolvem Jesus e seus anjos. Como diz o salmista: toma as nuvens por teu carro. Então, até aqui, João vem confirmando que o anúncio da volta do Senhor, ele confirma que todo olho o verá, ele deixa claro que a volta, o retorno de Jesus é certa, o seu retorno é certo, e ele então orienta para que as pessoas não percam a esperança, ainda que muitos não acreditem naquilo que Jesus prometeu e aquilo que ele revelou para o teu servo, tá? Se nós trazermos para a realidade atual, irmãos, falar que nós estamos esperando o retorno de Cristo, que a igreja está aguardando o retorno de Cristo, parece algo irreal, parece algo para as pessoas hoje na modernidade, que pós-modernidade, parece algo que não irá acontecer. Parece que é algo distante do passado, tá? E que os crentes atuais precisam se preocupar com outras coisas. E nisso nós vemos um problema muito grande. Que problema contemplamos? Um problema que foi já apontado por Jesus, né? A modernidade, hoje, nós vemos que o mundo atual, no mundo atual, as pessoas estão presas ao quê? Ao trabalho, à sua vida secular, à sua vida particular, né? Então, bastante trabalho, bastante estudo, bastante ocupação. E o que Jesus falou próximo da sua volta, o que aconteceria? Que as pessoas estariam preocupadas com as suas funções particulares, né? E ele fez uma pequena comparação considerando o dilúvio, que na época do dilúvio as pessoas viviam as suas vidas, não se preocupavam com a sua vida espiritual. Deus revela para Noé que ele iria enviar um dilúvio, manda fazer uma embarcação. Imagina todo o tempo que Noé estava construindo aquela arca, aquela embarcação. Quantos questionamentos que aquele homem enfrentou naqueles dias. E também possíveis zombarias. Falar: Noé, isso aí que você diz não é real. Ora, olhando para os dias atuais, irmãos, não fica distante. Afinal de contas, quando se fala em arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, nós percebemos que muitas pessoas têm dificuldades. Versículo 8: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor,
Esse versículo resume o primeiro segmento do capítulo 1, ao enfatizar a divindade de Jesus na união com Deus, o Pai. O Senhor Jesus Cristo tem estado com o Pai por toda a eternidade. Veio à terra para pagar o preço pelo nosso pecado e por meio da sua morte e ressurreição, e nos dá a promessa da sua volta. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: o que significa isso? Ele é o alfa e o ômega. A informação e a explicação que nós temos aqui é o seguinte, que Jesus fala isso considerando o alfabeto grego. Por quê? Ele é a primeira e a última letra do alfabeto. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto. Com isso, ele é o quê? No sentido completo, a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo o seguinte, ó, eu sou a palavra do Senhor. Lembra daquilo que João disse? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isto é, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, ele não sai do contexto. Ele é o quê? A revelação de Deus para o seu povo, para o homem. Então, esta aqui é uma explicação simples sobre aquilo que ele descreve. Assim, vemos Cristo como um agente divino, tanto na criação de Deus, em todas as coisas, como no cumprimento escatológico de todas as coisas. Tá? Irmãos, até aqui tranquilo? A visão de Jesus glorificada, que vai dos capítulos 9 até o capítulo 20. Então, o versículo 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. João reforça o conceito de irmão com a palavra companheiro, que significa mais do que um parceiro ou amigo. E ele qualifica o termo acrescentando as palavras na tribulação, no reino e na paciente perseverança que estão em Jesus. Irmãos, vamos entender isso daqui com um pouquinho mais de detalhe. Primeiro, a tribulação. O que João queria trazer com essa informação? Jesus disse aos seus discípulos que eles passariam por grande tribulação. Então João confirma aquilo que Jesus já havia orientado. E ele está confirmando. Está lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 21. E também no capítulo 16, versículo 32. De modo semelhante, Paulo disse aos cristãos em Listra, Icônio e Antioquia da Psídia: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, essas tribulações ocorrerão inevitavelmente por causa da vinda do reino de Deus. O reino avança, o evangelho de Jesus avança, mas é claro, as perseguições também crescem, aumentam, a zombaria contra o povo de Deus também aumenta, acontece. Satanás, ele vai usar os seus meios, os seus recursos para procurar atrapalhar todo este crescimento, e é por isso então que nós entendemos que a igreja passou por tribulações, passa por tribulações e continuará a passar por tribulações, porque é inevitável que a igreja não passe por essas situações. Para os cristãos, as tribulações são parte necessária do mundo no qual Deus os colocou como seu povo. Aqui o termo reino está relacionado com a tribulação. Nesse mundo, um está estreitamente ligado ao outro. Como cidadão no reino de Deus, os cristãos sofrem pressão constante de pessoas que são inimigas do Senhor. Tá? Então existe esta pressão sobre aqueles que querem viver para Cristo, que querem servir a Cristo. E como são essas pressões? Primeiro, através das críticas. Primeiro, através da desconfiança. Você já viu o quanto que um novo convertido sofre? Quanta pressão que ele sofre? Rapaz, você está estranho agora, você está diferente, você já não tem as mesmas práticas de antes, você agora está uma pessoa estranha.
Você está agora uma pessoa muito longe daquela pessoa antiga que nós convivíamos, que nós dávamos risada, que nós fazíamos muitas coisas sem restrições, tá? Essa é a grande questão. O crente, quando passa a viver para Cristo, ele participa do reino de Deus. A primeira questão é fazer o quê? Negar a tua vontade e procurar fazer o quê? A vontade do Senhor Jesus Cristo. Então essa já é uma das razões pelo que o cristão ele sofre a pressão de um mundo hostil e de um mundo que se opõe a Cristo. De todos os livros do Novo Testamento, Apocalipse é o livro que relata de modo especial como a tribulação aumenta à medida que a consumação do reino se aproxima. Essa informação está alinhada com o que Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 24, Marcos 13 e também em Lucas 21, que a perseguição ela começa ali, né, o princípio das dores. O povo de Deus, em toda a sua história, enfrentou lutas, perseguições, muitas. Só que Jesus Cristo, ele traz uma orientação mais detalhada. E o que Jesus apresentou é o seguinte, que essas lutas, essas perseguições sempre existiriam, sempre, sempre aconteceriam. Por isso que ele prepara todo cristão, e é por isso que nós entendemos o porquê que lá no início, nos primeiros versículos, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda tudo aquilo que está escrito. Por quê? Nesses momentos de dificuldade, ele estará preparado para enfrentar tudo isso. Do contrário, ele não entende. Eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas dizer o seguinte: olha, quando eu vivia sem estar na igreja, sem caminhar com Cristo, minha vida era diferente. Por quê? Parece que eu não tinha tantos problemas, né? Não quer dizer que o crente, irmãos, todo crente ele vai perceber isso. Ele começa, após a sua conversão, ele já vem uma enxurrada de problemas para ele. Não é isso. Mas é que agora a pessoa ela começa a compreender melhor pelo estudo da palavra qual que é a realidade de caminhar com Jesus, porque o próprio Cristo ensinou isso. E é por isso que é importante ler o livro, porque ainda que nós temos aqui informações dizendo de muitas dificuldades, mas o livro foi escrito para confirmar que Cristo venceu e a sua igreja vence, e todo aquele que caminha com ele também vencerá as suas dificuldades. E isso é dado por meio do quê? Da perseverança. João a menciona com frequência neste livro, como um dos aspectos característicos daqueles que seguem a Cristo. Mas como podemos explicar a sequência dos três substantivos que estamos examinando, tá? Como que o reino se relaciona à tribulação e à paciente perseverança? É necessário que os membros desse reino sofram e persistam, como as cartas às igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia deixam claro. Os cristãos sofrem as tribulações porque se encontram no reino e são instruídos a persistirem pacientemente. Quando você vai ler ali as cartas, qual a informação que tem ali? Cristo se revelando: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas tribulações. E o que ele diz? Ser fiel, permaneça firme, não desista, porque eu estou com vocês. Versículo 9, João estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, onde ao certo ficava esta ilha? A cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Mileto. Essa informação está lá em Atos capítulo 20, versículo 15, que servia como um porto de Éfeso. Ela tem um comprimento de 15 quilômetros de norte a sul e a largura de 9 quilômetros a leste, de leste a oeste, e consiste de morros que se elevam a mais de 200 metros acima do nível do mar. Patmos é uma ilha rochosa, vulcânica, e ela foi usada pelo governo romano
nos primeiros séculos para enviar ali os seus presos. Então, todos aqueles que mostravam-se rebeldes, não se sujeitavam ao Império Romano, eram conduzidos para este lugar. Então, durante o fim do reinado do imperador Domiciano, João foi mandado para a ilha, como diz, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Olha a razão pela qual o apóstolo foi preso. Simplesmente porque ele afirmou que cria em Jesus, que ele acreditava em Cristo, tá? Então os romanos perseguem os cristãos que não reconheciam o César. Versículo 10 diz o seguinte, que João recebe essas informações, essas revelações, e ele diz aqui, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor. Tanto Pedro quanto Paulo estavam em êxtase quando o Senhor falou com eles numa visão. Pedro estava como em transe no telhado da casa de Simão. Os irmãos se recordam disso, quando ele recebe ali as visões do Senhor? E ele vê então ali um grande lençol e ali vários tipos de animais dentro daquele grande lençol. E ele recebe a orientação, né? Mata e come, e ele responde: eu não vou comer aquilo que é impuro. E Jesus, e vê então como resposta, ele ouve como resposta: não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Paulo vivenciou também um estado semelhante no templo de Jerusalém, conforme Atos capítulo 22. No caso de João, como ele recebeu essas revelações? Como ele recebe essas revelações? Ele não estava dormindo, mas sim desperto quando o Senhor se dirigiu para ele. Seus sentidos estavam alertas para que, de mente lúcida, olhos focados, assimilasse a informação fornecida por Jesus e posteriormente as escrevesse. A expressão aqui no Espírito indica que João estava sob a ação do Espírito Santo, tá? Nessas ocasiões, João não estava se deslocando fisicamente, tá? Mas é colocado em um estado espiritual de visão, onde ele recebeu ali aquelas profecias, no qual Deus lhe mostrou realidades celestiais e acontecimentos futuros. Então, o apóstolo João, ele não foi transportado para o céu. Ele descreve que estava no Espírito no dia do Senhor. E esta passagem do Novo Testamento é a única passagem do Novo Testamento em que esse dia é descrito desta maneira. Porque em outros lugares ele é apresentado como o primeiro dia da semana. Então é nesse dia que João recebe essas revelações. É o dia da ressurreição de Jesus, e no final do primeiro século, os cristãos haviam começado a se referir a ele não como o primeiro dia da semana, mas como o dia do Senhor. Tá bom? Como o dia do Senhor. Eles tinham então todo um cuidado com este dia, considerando que foi o dia em que Cristo ressuscitou, foi o dia em que Jesus concedeu as revelações para o apóstolo João, e é por essas razões, amados, que até hoje a igreja observa e procura guardar o domingo. Porque é um dia em que nós nos dedicamos para o serviço do Senhor. É um dia dedicado para Ele. É um dia consagrado para Ele. Tá certo? Então, nós devemos entender o quê? Se nós somos o povo da aliança, e o povo da aliança, lá no Antigo Testamento, o povo guardava à risca o sábado, não é isso que nós lemos? Não é isso que nós observamos lá nas leituras? E até hoje, o povo judeu guarda o sábado com, com bastante cuidado, com bastante zelo. Então, quando chega às 18 horas da sexta-feira, porque a contagem deles começa da tarde, né, do dia anterior, e tem o início, então, ele tem uma contagem diferente para nós. Nós consideramos o dia começa à meia-noite. Para eles,
é às 18 horas do dia anterior. Então, o sábado para eles começa às 18 horas da sexta-feira. E ali já não se vê nenhuma atividade. E eles passam, então, eles guardam aquele dia com todo o cuidado. Irmãos, aqui uma aplicação para nós. Se somos o povo da aliança, nós devemos também ter este cuidado, para que o dia do Senhor, ele de fato seja o dia do Senhor, seja um dia consagrado para Ele. Irmãos, eu quero concluir aqui o estudo desta noite, fazendo uma observação que serve tanto para mim quanto para você orientar outros crentes. Irmãos, quando não se observa, quando não se guarda esse dia, o crente, ele está em falta diante do Senhor, porque ele deixa de adorar a Cristo naquele dia, ele deixa de observar esse dia, reservar esse dia para a leitura, ele deixa de observar esse dia para o descanso, ele deixa de observar esse dia estritamente para Deus, para Cristo. E é claro que algumas pessoas vão arrumar os seus argumentos, vão apresentar, mas irmãos, o fato é que a pessoa que não consegue reservar esse dia para Deus, está em falta, peca, literalmente peca, tá? Então isso chama a nossa atenção, isso serve de observação para nós, porque quando nós confessamos que queremos ser fiéis a Cristo, nós precisamos ter todo o cuidado para que de fato a gente consiga seguir tudo aquilo que é exigido e apresentado na tua palavra.